O primeiro desfecho foi denominado assistência odontológica imediata, aplicado naquela condição em que o dente diagnosticado como restaurado em alguma das ondas e permaneceu restaurado em 2012. Foram agrupadas nesse desfecho as seguintes trajetórias dentárias ao longo da coorte: 2000, 2006 e 2012. Ígido, restaurado, ígido, restaurado e restaurado. O segundo desfecho foi denominado sem assistência odontológica e indica a condição em que o dente foi diagnosticado como cariado em 2000 ou 2006 e permaneceu assim em 2012. Enquadram-se nesse desfecho as trajetórias dentárias 2000, 2006 e 2012, ígido, cariado e cariado. Esses desfechos foram definidos como objetivo de compreender por que alguns indivíduos têm acesso imediato ao serviço odontológico e outros não. As variáveis independentes utilizadas na análise compreenderam dados das três ondas. Na primeira onda, durante a infância, considerando-se as características socioeconômicas; da segunda onda, na adolescência, utilizaram-se as características socioeconômicas, renda familiar; e terceira onda, considerou-se as características. Para a análise dos dados, realizou-se o teste T para comparação das medidas dos desfechos segundo as variáveis independentes das três ondas. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual Vale de Caraú de Sobral e os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido assegurando a sua resultados. Para a análise, utilizou-se a amostra de 482 indivíduos nos 3 pontos da coorte, o qual apresentou um poder de detectar um RR de 1,2 com a prevalência de desfecho de 60% entre os indivíduos não expostos, tornou-se uma referência valor a 95% e poder de. A tabela 1 descreve os fatores relacionados com a assistência odontológica imediata expressa pela medida de dentes diagnosticados como restaurados ao longo da coorte e que permaneceram assim. Dentre as variáveis investigadas na primeira onda, constatou-se que uma maior renda familiar e maior escolaridade do chefe da família, morar em casa de alvenaria, já ter tido acesso ao odontológico pelo menos uma vez na vida e se consultar no serviço privado na infância foram fatores que influenciaram o acesso odontológico imediato. Já na adolescência, uma maior renda familiar, estudar em escola privada, menor aglomeração domiciliar, ter acesso ao dentista pelo menos uma vez na vida, ter se consultado há menos de um ano e realizado consulta no serviço privado favorecem um acesso odontológico imediato. E na juventude, as variáveis relacionadas com o acesso imediato foram maior renda familiar, estar trabalhando, menor aglomeração domiciliar, estudar em escola privada, ter se consultado em dentista no último ano e em serviço privado, bem como participar de grupos de adolescentes. Com relação ao desfecho sem assistência odontológica, a tabela 3 apresenta a sua relação com as variáveis das três ondas. Encontrou-se associação estatística com as seguintes variáveis: renda familiar, renda do chefe da família, local de consulta odontológica e desnutrição infantil na onda de 2000, aglomerado domiciliar, tipo de escola, local de consulta odontológica e se recebeu informação de saúde bucal na onda de 2006. Tabela 4. Após a regressão, apenas a desnutrição infantil permaneceu no modelo para a história de dentes sem assistência odontológica, independente de o indivíduo estar desempregado atualmente. Discussão e conclusão. Esses resultados revelaram a presença de iniquidades na existência odontológica, visto que os jovens com as melhores condições socioeconômicas ao longo da vida apresentaram maior possibilidade de receber assistência odontológica imediata, enquanto os que apresentaram as piores apresentaram maior risco de não ter assistência. Apesar de não ter utilizado como desfecho o uso do serviço e sim assistência odontológica, o presente estudo permitiu, mesmo que de forma indireta, tal análise, pois para avaliar a assistência odontológica recebida ao longo do curso de vida, pressupõe a utilizar o serviço. Dessa forma, sugere-se que os gestores reorientem o modelo de atenção de forma a reduzir as iniquidades na assistência odontológica ao longo da vida, com vistas a um modelo real de vigilância à saúde com garantia da equidade e integralidade da atenção. Ressalta-se ainda a necessidade de desenvolver ações educativas voltadas para a promoção da saúde e